E eu já estou aqui recebendo no estúdio do nosso Cidade Alerta o coordenador da DEIC, delegado Anselmo Cruz, para falar, além dessa operação, um balanço do trabalho realizado pela instituição ao longo desse ano de 2018. Delegado, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado. Primeiro dessa operação, que nós colocamos Conexão 3, porque já tinham acontecido outras operações da Draco também nessa área, agora uma continuidade do serviço, né? Exatamente. Foram diversas operações realizadas pela DEIC. A Polícia Civil se superou neste ano de 2018 e, nesse cenário, a Diretoria Estadual de Investigações Criminais sempre puxando grandes investigações. Especificamente da nossa Divisão de Repressão ao Crime Organizado, a DRACO. Esta foi a terceira operação Conexão, por conta dos desdobramentos da mesma investigação, envolvendo pessoas faccionadas dentro do sistema prisional e também com atuação na rua, fora outras operações que foram desenvolvidas pela própria DRACO, né? Tivemos a Norte Seguro, edição 1 e 2. O importante é que, ao longo deste ano, só pela DEIC foram cumpridos 515 mandados de busca e apreensão e 590 prisões realizadas pela nossa diretoria. E isso tudo sem contar a operação de hoje, que já soma mais alguns números nesse trabalho todo de 2018. Delegado, estava lembrando agora de uma operação também da DENARC e da DEIC, que mostrou o envolvimento, como você falava antes, de pessoas fora, aquelas que estão presas, dos novos mandados que já existem para essas mesmas pessoas, e o envolvimento de mãe, de esposa. E eu gostaria que o senhor explicasse aqui para a sociedade catarinense, quando vocês cumprem um mandado de prisão de alguém que já está inserido no sistema penitenciário, já é um detento, como isso a polícia investiga e como isso facilita também, delegado, que eles continuem presos e, por exemplo, não saiam agora nesse indulto de Natal? A prisão, o mandado de prisão que é cumprido, na verdade, é apenas uma ponta do nosso trabalho. Existe uma investigação, um inquérito policial que apura a responsabilidade dessas pessoas e que certamente viram processos depois. Então, quando a gente fala em alguns indivíduos que insistem em estar relacionados ao crime, mesmo já estando presos, e que acabam tendo 4, 5, 6, 7 mandados de prisão diferentes, na realidade são, no futuro, possivelmente 7 condenações criminais a mais que essas pessoas vão ter, 7 penas diferentes a mais que essas pessoas vão acabar sofrendo. Agora mencionamos aqui a DRACO, falamos da DENARC, mas também esse ano uma grande atuação de outras especializadas, como o combate a furtos e roubos de veículos e a recém-criada Departamento de Combate ao Roubo de Furtos de Cargas, o delegado Osnei e sua equipe também, que trabalharam muito esse ano, que é um prejuízo que a gente não chega nem ao resultado final, né, delegado? Da carga que é levada e como essa cadeia envolve várias pessoas. Apenas pela nossa divisão de furtos e roubos de veículos foram mais de 200 veículos recuperados ao longo de 2018. A nossa divisão de furtos e roubos de cargas, que foi criada no início do ano, ainda no mês de janeiro, resultou numa recuperação de mais de 6 milhões de reais em cargas roubadas nesse período. Algumas cargas roubadas, outras fruto de desvio e com a notícia falsa de roubo, mas sem dúvida foi vem sendo um carro-chefe da nossa diretoria, a DEIC, a questão da recuperação de cargas. Fora isso, nós tivemos forte atuação por conta de facções, como a gente já mencionou o trabalho da DRACO. Defraudações, com o velho golpe do bilhete, as quadrilhas que foram presas também. Né? Exatamente, e além disso, a diretoria, a DEIC, ela tem focado bastante nas atuações de organizações criminosas mais complexas. Então, tivemos operações de crimes contra o patrimônio público, como a Operação Sutura, que desvendou um esquema de fraude de recursos públicos em OS da região de Penha e de Itapema. Tivemos também a Operação Disruptiva da nossa unidade de lavagem de dinheiro, que recuperou mais de 50 milhões de reais sonegados em impostos do Estado. Então, o foco, como vai continuar sendo sempre da nossa diretoria, da DEIC, é exatamente as investigações de maior complexidade e com maior alcance de pessoas que estejam envolvidas com crime. Agora, delegado Anselmo, aproveitando a sua participação ao vivo aqui hoje no estúdio, nós estamos relembrando de um caso que comoveu Santa Catarina e o país, que foi o sequestro de um menino lá em Ilhota, que aconteceu em 2014. E por que nós estamos falando disso? Porque esse aqui, que aparece aqui nessa imagem, é o como é que é o nome dele? Pretorson. Pretorson, chamo de Peterson, mas o nome dele é outro. Ele foi preso na época pela nossa Polícia Civil, trabalho da nossa DEIC, com a participação lá da Polícia de Gaspar, policiais de Blumenau também, eu lembro, o delegado Egídio estava, o delegado Paulo Queiroz, que agora vai ser o delegado-geral, também estava nessa ocorrência, e esse é o momento
em que o senhor chegava no cativeiro, né, que encontrava o menino e aquela comoção toda da população. Delegado, o que eu pergunto para ti é o seguinte: com todo o teu envolvimento, que não há como não ser somente profissional, acaba sendo pessoal, ainda mais numa situação como essa, de uma família, de uma criança. Ver um criminoso como esse, que estava preso, agora, nessa condição de foragido, delegado, qual é o sentimento que se tem como uma autoridade policial que participou desse caso? Até imagina o senhor e sua equipe, a ansiedade logo de colocar ele onde ele deve estar, que é no sistema prisional catarinense. As situações de sequestro, de extorsão mediante sequestro, já são das mais difíceis de serem trabalhadas pelos policiais. É uma pressão, evidentemente, a situação de risco de vida das vítimas. Nesse caso, ainda temos um menino que foi sequestrado, na época com 8 anos de idade, e o autor, que acabou sendo preso, fora o crime que ele foi condenado aí a quase 40 anos de prisão, ele também acabou sendo condenado por mais um homicídio que nós apuramos durante a investigação que tinha acontecido em Indaial, além de alguns roubos que ele já possuía, mandados de prisão em aberto quando fizemos a prisão dele. Evidentemente que é uma situação que frustra, mas também nos faz ser determinantes em querer localizá-lo e sabemos que é uma questão de tempo para que ele seja recapturado e volte a cumprir a pena que tem que pagar com a sociedade. Certo. Delegado, o que o senhor pode antecipar para a gente da sua carreira profissional, porque agora nós teremos uma mudança na coordenação da DEIC, já a partir de 2019, volta agora para especializada anti-sequestros e roubos. Como é que fica o delegado Estava Anselmo? à frente durante praticamente o ano todo, aí, desde fevereiro, à frente da diretoria, né, da DEIC, e agora, então, mudanças fazem parte da gestão, tudo acontece normalmente, né, ciclos dentro das forças policiais, e retorno, então, com exclusividade ao trabalho na divisão de roubos e anti-sequestro da DEIC, focando especialmente nessas situações de sequestro, que felizmente poucos se aventuram a fazer esse tipo de crime em Santa Catarina, mas também com relação aos roubos de maior complexidade, inclusive os roubos a agências bancárias. Até é bom ressaltar isso, que poucos se aventuram, porque o nosso histórico aqui é algo de reconhecimento internacional, o trabalho da nossa especializada, a anti-sequestros aqui, que vem desde a geração do Renatão e depois do senhor assumindo, né? Desde a década de 80, nós temos todos os casos de sequestros esclarecidos em Santa Catarina. Nos últimos anos, nós temos conseguido acrescentar resultado ainda, não só esclarecendo, mas com o resgate das vítimas ainda em cativeiro. Quer dizer, conseguindo garantir que seja salva essa pessoa, que é mantida como refém, e sem qualquer chance de pagamento de resgate. Delegado Anselmo Cruz, obrigado pela sua vinda até aqui, parabéns pelo trabalho do senhor e suas equipes. E até lá, continuamos em 2019 também divulgando os casos da nossa DEIC, o delegado Anselmo agora voltando para anti-sequestros e roubos da nossa diretoria de investigação criminal aqui em Santa Catarina.